Você sabia que algumas das coisas mais usadas no nosso dia a dia foram descobertas por puro acidente? No vídeo de hoje, você vai conhecer 5 invenções que aconteceram por acidente. A penicilina foi uma descoberta acidental que revolucionou a medicina e salvou milhões de vidas. Em 1928, o bacteriologista escocês Alexander Fleming estava conduzindo pesquisas sobre bactérias em seu laboratório no Hospital St. Mary, em Londres. Fleming saiu de férias e, ao retornar, percebeu que uma de suas placas de cultura havia sido contaminada com um mofo. No entanto, o mofo não era comum, ele estava matando as bactérias ao redor. Esse fungo pertencia ao gênero Penicillium, que mais tarde deu origem ao nome do antibiótico. Embora Fleming tenha reconhecido o potencial da penicilina, ele enfrentou dificuldades em isolá-la e estabilizá-la. Foi apenas mais de uma década depois que os cientistas Howard Florey e Ernest Boristin conseguiram transformar a penicilina em um medicamento viável durante a Segunda Guerra Mundial. A penicilina desempenhou um papel crucial no tratamento de infecções bacterianas em soldados e foi chamada de droga milagrosa da época. A penicilina foi o primeiro antibiótico amplamente usado, e seu desenvolvimento abriu caminho para a criação de diversos outros antibióticos. Estima-se que a penicilina salvou mais de 200 milhões de vidas desde sua descoberta. Alexander Fleming advertiu desde o início que o uso inadequado do antibiótico poderia levar à resistência bacteriana. Posso fazer isso o dia todo. Uma previsão que hoje é uma grande preocupação global. Hello? Yes? O forno de micro-ondas, presente em quase todas as cozinhas do mundo, foi inventado sem querer querendo por Percy Spencer, um engenheiro autodidata da empresa Raytheon. Durante a Segunda Guerra Mundial, Spencer trabalhava em um radar, usando magnétrons, dispositivos que emitem micro-ondas. Em 1945, enquanto testava um desses magnétrons, ele percebeu que a barra de chocolate em seu bolso havia derretido. Intrigado com o fenômeno, Spencer começou a experimentar colocando diferentes alimentos perto do magnetron. Ele notou que as micro-ondas aqueciam rapidamente os alimentos, como o milho, que estourou e virou pipoca. Isso o levou a desenvolver o primeiro protótipo de forno de micro-ondas, um dispositivo que inicialmente era extremamente grande e caro. O primeiro forno de micro-ondas comercial, chamado Radarange, pesava cerca de 340 kg e custava em torno de $5.000. Apenas na década de 1970 os fornos de micro-ondas se tornaram compactos e acessíveis para o uso doméstico. O micro-ondas funciona ao agitar moléculas de água nos alimentos, gerando calor e, assim, cozinhando-os rapidamente. O picolé, uma das sobremesas favoritas em dias quentes, foi inventado por acaso em 1905 por Frank Pearson, que na época tinha apenas 11 anos. Pearson misturou água com um pó de refrigerante e deixou a mistura do lado de fora de sua casa durante uma noite fria. Ele esqueceu de tirar o palito da mistura, e, no dia seguinte, encontrou a bebida congelada ao redor do palito, criando o primeiro picolé. As batatas chips, o lanche crocante e salgado que é vendido em todo o mundo, foram criadas por acidente em 1853 pelo chefe George Crumb, no restaurante Moon's Lake House, em Saratoga Springs, Nova York. Na época, um cliente reclamou que as batatas fritas do chefe estavam muito grossas e encharcadas. Para se vingar, Crumb cortou as batatas extremamente finas, fritou-as até que ficassem crocantes e as salgou generosamente. No entanto, em vez de se ofender, o cliente adorou as batatas crocantes e pediu mais. É a melhor coisa de comer aqui. Logo, as batatas chips se tornaram uma especialidade local e, posteriormente, se espalharam por todo o país. Inicialmente conhecidas como Saratoga Chips, logo foram adotadas por fabricantes de alimentos e ganharam popularidade em larga escala. A empresa Lay's foi a primeira a produzir batatas chips em massa, tornando-as um lanche amplamente acessível em meados do século XX. Em média, uma pessoa consome cerca de 4 kg de batatas chips por ano nos Estados Unidos. O post-it, um item essencial de escritório, também foi inventado por acaso. Em 1968, o químico Spencer Silver, da 3M, estava tentando desenvolver um adesivo super forte. Contudo, o resultado foi um adesivo muito fraco que não colava permanentemente, mas podia ser facilmente removido e reposicionado sem deixar resíduos.
Na época, ninguém sabia como utilizar essa descoberta, até que Art Fry, um colega de Silver, teve uma ideia brilhante. Fry, que cantava em um coral, precisava de uma maneira de marcar as páginas do seu inário sem danificá-las. Ele lembrou-se do adesivo de Silver. Com isso, nasceu o Post-it. A 3M começou a produzir o produto em larga escala no final dos anos 70, e ele rapidamente se tornou um sucesso mundial. Os primeiros Post-its eram de cor amarela porque o laboratório da 3M tinha apenas papel amarelo disponível na época. O Post-it foi inicialmente rejeitado por clientes em testes de mercado, mas ganhou força quando a 3M distribuiu amostras gratuitas para empresas, que rapidamente adotaram o produto.